Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos de inteligência artificial, ciência de dados e como as universidades brasileiras estão abordando estes assuntos. O tema de hoje é inteligência artificial na educação e ninguém melhor para falar desse assunto que Rafael Ferreira, professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco e consultor sênior na Caesar School, além de um dos organizadores do último AID 2024. E, Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. E, por favor, comece nos falando sobre sua jornada profissional, sua trajetória acadêmica. Muito bem-vindo. Claro, boa noite, né, a todos. Fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Muito obrigado aí pelo convite. E, assim, eu tenho uma trajetória bem, inicialmente, assim, bem tradicional, né? Então, eu comecei lá, minha formação em graduação em computação lá na UFAL. E aí, depois, vim aqui para Recife fazer mestrado e doutorado no Centro de Informática. Né? Passei aí 5 anos, 6 anos, trabalhando lá no Centro de Informática. E a minha formação foi na área de processamento de linguagem natural. Né? Então, eu trabalhava lá no projeto que tinha vínculo com a HP, né, com a empresa, e aí foi aí que começou a minha vontade de trabalhar com IA aplicada. Sim. Né? Sempre foi essa pegada, não foi muito teórica, muito nos algoritmos, era mais na aplicação. Na época, eu trabalhava com sumarização de texto, Sim. no contexto de um projeto da HP. E aí, quando eu acabei o doutorado, até essa curiosidade como eu entrei na área da educação, né? Quando eu acabei o doutorado, eu queria continuar nessa pegada de IA aplicada, e aí eu pensei, se eu for para a área de educação, né, no mínimo eu vou aplicar na minha disciplina, na minha universidade. Então, eu vou continuar aplicando. E aí foi quando eu disse, mas eu sempre sou assim, quero fazer bem feito o que eu me disponibilizo a fazer. E aí eu disse, para trabalhar bem feito numa área nova, né, porque apesar de você continuar trabalhando com IA, cada área é um mundo, Sim. aí eu decidi, não, tenho que fazer um pós-doutorado. E aí foi depois de muita pesquisa e tentando financiamento. Pós-doutorado foi onde? Foi na Universidade de Edimburgo, na Escócia, né? E aí foi focado nessa área de IA na educação e mais especificamente na área que a gente chama de Learning Analytics. Sim. Que é uma sub-área da IA na educação, né? E aí foi aí que eu comecei, isso foi em 2017, e aí eu comecei a aprofundar nesse tema e estou aí até agora. Aí você voltou e continuou aqui nas universidades? Como foi esse passo novamente para o lado acadêmico aqui como professor já? Isso, eu já era professor na Universidade Federal Rural do Pernambuco, né, UFRPE, e aí consegui esse 1 ano livre para ir lá em Edimburgo, na Escócia, fiz lá meu pós-doc, e aí quando eu voltei aqui para o meu cargo de professor, e até eu continuo colaborando com o meu colega de lá, só que hoje ele está na Austrália. E aí, por isso eu tenho esse vínculo com a Monash também, sim, né? sim. Que é um vínculo de visitante, digamos assim. Era um currículo extenso aqui, umas funções extensas a princípio e muita coisa para mencionar, né? A Monash não mencionei, também temos sua participação como pesquisador na A-Box, que é um projeto, inclusive o professor Pericles também participa. Isso, exatamente. Eu, André e Pericles, a gente juntou a nossa vontade de usar IA aplicada e aí criamos esse laboratório lá que a gente vem fazendo vários projetos com a indústria e com a academia também. Você mencionou no início o FAO, estamos falando da Universidade Federal de Alagoas? Isso, foi lá que eu fiz a minha graduação. Eu sou de Maceió, né? Então eu fiz a minha graduação lá e depois vim para cá. Aqui, veio para cá para fazer mestrado? Mestrado e doutorado no SIM. Decidiu ficar por aqui? Depois me casei, fiz a família e estou por aqui. Boa. Uma pergunta que eu costumo fazer aos outros participantes também aqui no podcast, os convidados, já que essa linha de pesquisa vem tanto de o lado de entrar na área de TI e depois para ir para esse lado de pesquisa e também para ser professor. Isso foi inspirado em alguém, em alguma coisa? Como surgiu? Assim, na verdade, quando eu acabei a graduação, né, eu sabia que eu gostava de pesquisar, mas eu ainda não tinha, assim, um futuro definido, digamos assim. Sim. E aí o mestrado e o doutorado foi um passo
normal, assim, né? Foi um passo sucessivo à minha graduação, porque eu queria pesquisar. Era o caminho E aí, natural, né? Isso, exatamente. E aí eu decidi pela universidade, né, inicialmente, porque era um local que me daria uma liberdade de pesquisar temas que eram relevantes para mim. Né? Quando você... Eu acho que tem várias empresas aqui em Recife, principalmente, que tem uma área de pesquisa muito avançada, mas às vezes você fica restrito no que é interesse da empresa. Certeza. E eu queria trazer o que era interessante para mim. E aí, por isso eu decidi começar a minha carreira na universidade. E falando um pouco mais sobre sua linha de pesquisa, IA na educação. Basicamente, de que estamos falando nisso? Porque temos educação formal, de faculdade, ou também tem a ver como a IA pode impactar na educação básica, fundamental. Nos conte um pouquinho mais sobre isso. A área, eu acho que é legal de dizer, porque hoje a gente está falando muito de IA, mas na verdade a área de IA na educação já existe há 60 anos. Né? Então tem 60 anos que pesquisadores estão tentando trabalhar e trazendo para a indústria. Os primeiros projetos de IA na educação tinham muito a ver com cursos técnicos, né? Porque, por exemplo, tem um exemplo clássico que é um sistema para ensinar a trocar peça de avião. Então, lá 60 anos atrás, não era tão comum a gente ter vários aviões, né? Então, não é que você conseguia desmontar um avião para ensinar a pessoa a fazer. Sim. E aí tem esses sistemas. E aí, hoje, obviamente, veio avançando ao longo dos anos, né? E agora a gente está falando muito disso por causa do ChatGPT. Sim. Mas, especificamente, na minha linha de pesquisa, eu estou trabalhando em 2 níveis. Principal, né? O nível universitário, que aí eu trabalho com algumas ferramentas, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas para auxiliar o professor a, por exemplo, passar um feedback de qualidade, a avaliar atividades de forma efetiva. E também com o nível escolas básicas, porque a gente tem alguns projetos com o MEC. Né? Então, quando o MEC está olhando ali, principalmente a parte de escolas públicas, né? Então, a gente tem vários problemas de como utilizar a IA, por exemplo, num cenário que a pessoa não tem computador, não tem um celular. Alguns alunos em algumas escolas não têm celular. Verdade. Então, aí tem esse desafio a mais aí. Mas a minha pesquisa vai ou ensino superior ou mais o básico ali, 4º ano, 5º ano da Perfeito. escola. E imagino e tenho certeza de que dentro dessa linha de pesquisa, esse tempo, essa jornada, teve cases de sucesso, teve alguns projetos que você acha mais relevantes, gostaria de mencionar, ou que você tem maior carinho, digamos assim, por favor? Claro, não. Eu acho que eu poderia citar vários aqui, mas eu vou focar em 2. Perfeito. Né? Eu tive um projeto lá no grupo que a gente chama até uma coisa interessante, eu vou até trazer um pouquinho, porque eu acho que tem a ver com o domínio. Né? Quando a gente está falando de IA na educação, a gente tem que lembrar que o objetivo é a educação e não a IA. Às vezes a gente, como pessoas mais técnicas, Sim. a gente está tentando desenvolver o algoritmo e acaba esquecendo da finalidade que é a melhoria da educação. E aí há uns 3 anos atrás, eu ganhei um edital, né, da RNP, que é Rede Nacional de Pesquisa, que o foco do edital era ajudar o professor a enviar um feedback de qualidade para o aluno. Sim. E aí a gente começou a desenvolver, a primeira coisa que eu fiz foi, se a gente vai fazer alguma coisa com o professor, vamos conversar com professores. E aí, resumindo a história, os professores disseram, muito relevante a sua ideia, mas a gente não vai usar. Aí a gente, obviamente, perguntou, por quê? Disse, porque a gente já tem tanta coisa para fazer que mesmo você me ajudando a passar um feedback, eu não vou ter tempo de usar a sua ferramenta. E aí, o que foi que a gente fez? Ao invés de ajudar o professor a fazer um feedback de qualidade, a gente deu um passo atrás e desenvolveu uma ferramenta para ajudar o professor a corrigir atividades. Porque corrigir, todo mundo tem que corrigir. Sim. Nem que seja para dar a nota lá do aluno, mas o aluno precisa receber a nota. E aí mas a gente fez com corrigir a atividade de uma forma que conectasse com o feedback, que era o nosso objetivo. E aí, a partir disso, isso foi 3 anos atrás, nós fizemos uma primeira rodada que foi financiada pela RNP de fomento. Aí, no segundo ano, nós entramos no edital que era mais de inovação, e aí, esse segundo ano, a gente gerou uma startup, né, que a gente tem esse produto hoje com uma startup,
E no terceiro ano, que é o ano atual que nós estamos agora rodando, a própria RNP contratou a nossa startup para usar nosso serviço. Então, se vocês estão ouvindo aí, vocês trabalham com educação, quer olhar um pouco mais para essa área de como avaliar os alunos de forma efetiva e personalizada, aí tem esse produto aí que começou da academia, lá numa pesquisa, e se transformou em produto, hoje está uma startup e a gente está vendendo. Pode mencionar o outro projeto. O outro projeto que eu acho que também é relevante é um projeto que a gente tem com o Ministério da Educação. Na verdade, a gente já concluiu esse projeto, mas ainda está, assim, o sistema está ativo. Mas basicamente foi isso que eu lhe falei, né? A gente chegou lá para o Ministério, a ideia, eles nos chamaram lá, e a ideia foi, vocês podem desenvolver para a gente um sistema que corrige redação? A gente disse, claro, né? Já existem outros sistemas, a gente tem essa expertise. Dá para aplicar no Enem, por exemplo, né? No Enem, por exemplo. Especificamente o MEC, eles estavam mais interessados na educação mais básica, era até o 9º ano. Mas poderia ser também para o Enem. E aí, a gente conseguimos fazer, porque a gente já viu outros exemplos e tudo mais. Aí eles disseram, tem um detalhe. Sim, a gente propôs, cada aluno um computador vai fazer isso. Não pode ser, porque a gente quer chegar nas escolas, todas as escolas públicas, e nem todo mundo tem computador. A gente, tá bom, então a gente faz no celular e tal, e o aluno manda pela internet. Eles, não pode ser, porque tem algumas escolas que não têm internet. Eles, tá bom, então vamos mandar um scanner para as escolas, porque os alunos vão fazer, os professores vão escanear. Eles disseram, a gente já tentou mandar equipamentos para as escolas, mas depois que passa um tempo, aquele equipamento quebra, é muito difícil consertar, né? O setor público, às vezes, tem algumas amarras. Resumindo a história, a gente desenvolveu um sistema de correção de redação, na qual a gente pressupõe que na sala de aula vai ter um celular, que a gente imagina que pelo menos o professor vai ter. Sim. E a gente fez um estudo, na verdade, a gente fez uma revisão, né, de algumas pesquisas no Brasil. A gente detectou que 95% das escolas do Brasil, públicas, tem pelo menos internet para fins administrativos. Sim. Tá? Nem sempre tem para fins acadêmicos, mas sempre tem para fins administrativos. Então, o professor, tirando a foto da redação do aluno, e aí, eventualmente, se ele não tiver internet, ele entrando nessa internet administrativa, ele faz o upload e a gente processa e devolve para ele no formato que a escola pudesse imprimir, porque quando a gente está pensando em dashboard, né, a gente pensa naquela coisa interativa, tudo, mas eles não podem ter dashboards interativos, porque eles não têm computador e internet. Então tinha que ser uma coisa que pudesse imprimir e fazer sentido. E aí a gente desenvolveu essa, né, que até no evento que teve aqui no Brasil, depois a gente pode falar um pouco mais sobre o evento, o professor Seiji, que foi um dos palestrantes, ele falou um pouquinho, que a gente estava colaborando nesse projeto. Ele falou um pouquinho sobre esse projeto que a gente está meio que propondo, né, um conceito de IA para a educação, mas com limitações de recursos. O professor Seiji é o da USP, Da né? USP. Da USP, verdade. Isso. A gente chamou de IA na educação desconectada, mas não é 100% desconectado, porque ainda precisa ter aquele acesso mínimo. Sim. Mas seria como a gente leva os benefícios da IA para escolas que não têm esse acesso todo que as outras escolas têm, porque senão o que a gente está fazendo é aumentar a disparidade. Né? E a gente quer, na verdade, dar oportunidades para todos. Sim. Se a gente só consegue desenvolver IA para quem tem todos os recursos disponíveis, a gente não está cumprindo a nossa missão como aí um valor meu, né? Que um pesquisador na área de IA na educação deveria estar levando a educação a quem precisa, e não apenas a quem já tem um acesso maior. Perfeito. Mencionou alguns dos projetos que vem trabalhando na IA aplicada na educação, né? E vemos aqui que não é só, mais uma vez, galera, mais uma vez voltando para um projeto de inteligência artificial, um projeto de ciência de dados, um projeto de TI, digamos. Não é somente a parte técnica. Temos que ver para onde está sendo aplicado, que problema tenta resolver. E para isso, sempre vemos o entendimento do negócio, para começar. O entendimento do negócio, se você não tem aquela ferramenta, os stakeholders, no caso dos professores. Exatamente. E você também chega a um ponto muito importante, o formato de entrega. O formato de entrega, que no caso não podia ser um dashboard, tem que ser mais ou menos um formato de Excel, imagino eu. E dentro do seu relato sobre os projetos, já apareceram aqui alguns gatilhos
se poderia chamar desse jeito, como, por exemplo, a resistência dos professores, a princípio. Depois, temos o alcance, a acessibilidade à tecnologia também. E aí aparecem alguns desafios que temos que lidar. Alguns desafios que você e seus colegas de trabalho ou de time tiveram que lidar em relação à aplicação da inteligência artificial na educação. Você poderia mencionar alguns outros desafios que você conseguiu identificar? Não, claro, com certeza. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, se eu quero trabalhar com IA na educação, a gente tem que conhecer as teorias educacionais. Entendeu? Porque você, por exemplo, se você está falando de correção de redação, como eu falei, metade do nosso time de desenvolvimento eram linguistas. Sim. Não era só as pessoas de computação, porque Perfeito. a gente de computação, a gente pode fazer o algoritmo perfeito, mas que às vezes ia lá para o linguista e o cara dizia, mas isso não avalia o que a gente quer avaliar. Entendeu? Então, você precisa entender, né? Ou precisa ter no time pessoas que entendam daquele domínio. Se aí é para a saúde, precisa ter algum médico. Se aí é para a educação, professores. E nesse caso específico, é a correção de redação, ter os linguistas. Então, ter o fundamento daquela área que você quer trabalhar, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é conversar com as pessoas. Se você quer fazer a sua pesquisa, publicar o seu artigo, pode ir em frente, pega os seus dados, processe e faça, e você vai ter o artigo, você vai conseguir publicar. Mas se você quer causar impacto com a sua pesquisa, você precisa conversar com as pessoas. Né? E no nosso caso, os professores, mas poderiam ser qualquer outras pessoas, dependendo do foco daquela aplicação. Sim. E ainda tem um terceiro ponto, que aí eu trago essa experiência de trabalhar com entes públicos, né? Que quando a gente está trabalhando com entes públicos, né? Eu até também acabei de fazer uma especialização em Harvard, em políticas públicas, né? E aí eles, resumindo a história, eles trazem 3 pilares, né? De você trabalhar com o setor público. Você tem que fazer uma solução que seja tecnicamente correta, Sim. né? Que isso a gente de computação sabe fazer muito bem, mas tem que ser politicamente aceitável. Então, você tem que convencer as pessoas políticas a aceitar isso. E terceiro, tem que ser implementável. E essa parte de ser implementável está muito relacionada lá na ponta. Quem é que vai usar? No nosso caso, eram os professores. Em alguns casos, pode ser o aluno. Em outros casos, pode ser o gestor da escola ou da universidade. Se você não tiver o sistema correto, se você não tiver o apoio político e se você não tiver o buy-in daquelas pessoas que vão rodar lá no final, na ponta, não adianta. O projeto não vai funcionar. Sim. Né? Então, a gente sempre atua... Então, por exemplo, nosso projeto, a gente tem as pessoas de computação para desenvolver o projeto, as pessoas ali do domínio, a gente tem pessoas que vão nas escolas, né, para coletar o que os professores acham, para treinar os professores, para trazer feedbacks de volta. Então, desde o setup inicial da equipe, a gente procura todos esses perfis. E não fica focado só nas pessoas técnicas, porque senão a gente faz uma coisa tecnicamente correta que nunca vai ser usada. Sim. E você mencionando sobre a equipe técnica mesmo, mas já que a equipe técnica tem que lidar com todos esses outros stakeholders ou os outros membros do time, a parte da comunicação tem que ser desenvolvida nesse pessoal, né? O pessoal sempre de TI, basicamente, negligencia muito a parte de comunicação. Né? A gente normalmente tem 2 aspectos de comunicação, né? Tem um aspecto de comunicação do time com os stakeholders, que são diversos. Aí, normalmente, como você falou, eu também trabalho lá no César, e lá no César a gente tem essa veia forte de design. Né? Então, a gente traz, normalmente, pessoas que estão trabalhando com UX, né? User Experience, e aí elas interagem com as pessoas, elas conseguem fazer lá casos de uso, elas fazem personas que vão trazer para a gente depois de uma forma técnica para a gente implementar isso. E tem a outra comunicação que é interna, né, na equipe. Então, hoje, eu não consigo mais montar um time para fazer um projeto desse tipo só com pessoas aqui de Recife, só com pessoas da universidade. Então, a gente tem uma rede de universidades parceiras, né? A UFAL é um dos exemplos, a USP, como eu falei, o professor Seja estava interagindo com esse projeto.
a gente tem essa rede de universidades parceiras que está trabalhando no projeto. Então, tem toda aquela questão da comunicação interna do time Sim. quando você está trabalhando com um time remoto. Tem a Universidade de Amazonas também, não Da é? Amazonas, tem representantes do Brasil quase todo nessa rede que a gente trabalha. Perfeito. Agora, digamos, para o pessoal que está ouvindo em casa, eu estou começando a estudar ciência de dados, estou começando a estudar inteligência artificial. Como eu faço para eu aplicar na educação? Que ferramentas, quais plataformas eu posso utilizar? Então, com você aí para nos comentar isso, com quais plataformas, que ferramentas usa? Eu sou suspeito de falar porque normalmente eu trabalho com Python. Sim. Né? Eu sei que tem gente que prefere R, tem gente que, enfim, trabalha com outras linguagens, mas tudo que eu tenho feito até agora, né? E aí falando com o povo técnico principalmente, porque se a gente estiver falando com professor, se a gente estiver falando com outros perfis menos técnicos, aí existem algumas ferramentas mais alto nível para você usar em sala de aula. Mas falando com as pessoas que querem desenvolver soluções, para mim, a linguagem mais completa é o Python, porque tem toda a suíte de aprendizagem de máquina, de engenharia de dados, tem suíte que eu trabalho muito com bibliotecas de PLN. E, inclusive, um dos outputs desse projeto que eu falei, a gente desenvolveu uma biblioteca de PLN para português, né? E a gente disponibilizou. Então, se você quiser usar PLN para português, você pode ir lá, pip install e colocar iBox NLP, que aí você consegue baixar vários serviços já pré-prontos de PLN para português. Mas o próprio Python já tem scikit-learn, já tem uma série de bibliotecas. E a gente também tem agora, mais recentemente, esses modelos de linguagem, ChatGPT e tudo mais. Existem bibliotecas que com poucas linhas de código você consegue utilizar esses modelos novos e poderosos, né? E até puxando um pouquinho o que Pericles deve ter falado, que é essa coisa de AutoML, que você consegue muitas vezes também conectar caixinhas. Sim. Que depois aquelas caixinhas vão gerar código. Então, existem vários AutoMLs que conectam bem com a linguagem Python. Então, eu iria por aí. Perfeito, pessoal. Ouviram a recomendação aí do professor Rafael Ferreira. E agora quero ter a oportunidade de focar sobre o EAID. Por favor, nos comente um pouco mais como foi a experiência de trazer a primeira conferência internacional de inteligência artificial na educação para cá, para o Brasil, e especificamente para o Recife. Foi uma experiência muito legal, porque, na verdade, essa conferência nunca tinha vindo aqui para a América Latina. Né? É uma conferência conceituada, já tem mais de 30 anos. Né? Foi a 25ª edição, porque no começo era ano sim, ano não, mas a conferência em si já tem mais de 30. E as edições se concentravam muito no norte global. Sim. Né? E aí eu também sou uma pessoa que às vezes eu sou um pouco crítico em relação a gente tá olhando para os nossos problemas, para resolver os nossos problemas. Algumas vezes a gente está fazendo muitas pesquisas alinhados com o que está sendo pesquisado no norte global, porque é o que está sendo mais utilizado, o que está sendo mais discutido, e a gente esquece de olhar para os nossos problemas. Por exemplo, essa questão da IA desconectada que eu falei. Sim. Entendeu? Então, a gente montou essa proposta, né? Só para vocês entenderem o processo. A gente monta uma proposta, explica por que a universidade é relevante. Então, a gente montou a proposta principalmente com o César e com a UFRPE, como as universidades que iriam receber. Depois a gente apresenta por que Recife seria importante. Então, a gente apresentou todo o nosso ecossistema, Porto Digital e toda a infraestrutura de inovação que Recife tem. E porque é importante para o nosso país e para a nossa região. E aí a gente trouxe essa discussão de trazer um olhar para o sul global. E a gente fez essa proposta, concorremos com outras, tem a gente da Alemanha, tem a gente do Canadá, e no final das contas nós ganhamos. E eu acho que tiveram duas principais contribuições do evento acontecer aqui. A primeira é que a gente trouxe 250 pesquisadores estrangeiros que vieram para cá discutir esse assunto, né, trazer os trabalhos deles, trazer palestrantes, né? A gente teve uma ex-ministra de Ciência e Educação palestrando, a gente teve um pesquisador sênior no Centro de
inteligência artificial dos Estados Unidos. Então, foi muito relevante trazer essas pessoas para cá. E o lado do Brasil, que também teve 250 brasileiros, só para você ter noção do impacto. A gente normalmente leva 10 brasileiros por ano para esse evento, quando são em outros países. Sim. A média é de 10. Esse ano a gente teve 250 pessoas do Brasil, pessoas da indústria, pessoas da academia, pessoas de instituições do terceiro setor, do governo, várias pessoas de secretarias estaduais, municipais. E todo mundo veio para um evento que normalmente não atrai esse público, Sim. porque é um evento mais acadêmico, mas as pessoas vieram para esse evento porque o tema é relevante no momento. E as discussões foram muito legais porque a gente parte das descobertas científicas e chega até como a gente vai aplicar na prática. Perfeito. Né? Então, foi muito interessante essa troca de experiência lá no evento. Sim. E já que a proposta... Me conte um pouquinho mais sobre a proposta que foi feita para a conferência, para trazer aqui a conferência. Tipo, o tema o foco dessa temporada aqui no Bora DCCast é inteligência artificial, ciência de dados e como as universidades estão abordando esses assuntos para passar para os alunos em prol de quê? De melhorar a educação e melhorar também a indústria. Uhum. E como foi essa proposta? Baseado em quê, mais ou menos? O tema que a gente propôs para o evento foi IA para um mundo em transição. E aí, esse mundo em transição tinha 3 pilares. Tinha o pilar em transição dessa onda da nova tecnologia de IA, né, que se popularizou, que é a generativa, né, com o ChatGPT e outros parceiros aí. Então, um pilar da transição é esse. O outro pilar da transição é para trazer IA na educação para os países em desenvolvimento. Então, países que normalmente, quando a gente vai lá para o norte global, a gente está olhando mais para problemas relacionados a eles, nos temas, né? Sim, claro. E trazendo para cá, a gente trouxe esse problema. Então, entrou nos tópicos da conferência coisas que não tinha, como IA em ambientes com restrição de acesso a equipamento, à internet. Entrou IA para resolver problemas dos objetivos sustentáveis da ONU. Coisas que não tinham antes porque não se olhava tanto. Sim. E o terceiro pilar desse IA em transição era um pilar de que as pessoas precisam aprender a usar IA no dia a dia. Né? Porque no final das contas a gente já está usando. Sim. Né? Eu até gosto de perguntar quando eu vou dar uma palestra, principalmente quando é à noite, eu digo, quantos sistemas de IA vocês acham que usaram hoje? Né? Então, se você usou Spotify, se você usou Netflix, se você usou Waze, se você usou rede social, se você... Tudo isso são sistemas de IA que a gente usa no dia a dia, às vezes a gente não tem consciência. Sim. Então, o tema também trouxe isso. A gente precisa ensinar as pessoas a ter consciência que, primeiro, elas estão consumindo IA, em primeiro lugar, e segundo, que os serviços de IA podem facilitar a vida delas. E aí, quando você chega para falar do professor, o que é que ele diz? Não vou usar IA porque senão eu vou perder meu trabalho. Aí a minha pergunta para ele é, mas por que você usa IA para a sua vida particular e você não usa IA para a sua vida profissional? Claro. Porque ele está usando IA, mas às vezes ele não tem essa consciência. Verdade. Entendeu? Então, esse mundo em transição é também de que a gente entender que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre IA. Então, por exemplo, entrou temas relacionados à alfabetização em IA, como tópicos da conferência que a gente discutiu lá também. Sim. Perfeito. Eu gostaria de um assunto de IA desconectada, aquela proposta que foi muito interessante, porque, como mencionou, a acessibilidade é muito difícil em várias zonas do Brasil. E não só no Brasil, né? América Latina como um todo. A acessibilidade é muito difícil. Isso. Quando a gente começou a pesquisar esse tema, e aí vem aquela coisa, vamos resolver o problema da nossa região, vamos resolver os nossos problemas. Quando a gente começa a olhar para esses temas, a gente não acha mais trabalho nos Estados Unidos, a gente não acha mais trabalho na Europa. Agora a gente acha trabalhos na Índia, a gente acha trabalhos na África. Eles estão tentando resolver esse problema porque são os problemas deles. Então, por exemplo,
É um dos primeiros trabalhos, hoje já tem algumas aplicações, inclusive aqui no Brasil, mas um dos primeiros trabalhos de IA na educação que eu vi usando o ChatGPT num contexto diferente foi na África, que alguns países estavam usando via WhatsApp. Então, eles criaram aplicações que conectavam com o WhatsApp, porque o WhatsApp, vocês sabem que a gente precisa usar pouca conectividade, né, para conseguir trocar mensagens. E aí, os professores criavam planos de aula a partir da troca de mensagem por WhatsApp, porque eles não tinham como pegar um computador e acessar o ChatGPT, entendeu? Perfeito. E aí, no nosso caso aqui, a gente está usando inicialmente essa abordagem de se tiver pelo menos um ponto de transmissão na internet e a gente desenvolver um aplicativo que necessita de um celular de uma capacidade baixa, 6 pixels na câmera, já é o suficiente para usar nosso aplicativo. E aí ele tira a foto, a gente reconhece os caracteres e depois faz o processamento. E hoje a gente já tem nesse grupo que eu te falei, que a gente tem uma rede de universidades trabalhando com o MEC, a gente tem funcionalidades para português e para matemática. Então tem um projeto que também usa esse mesmo conceito, só que focado em operações básicas de matemática. Que muito boa essa contribuição, né? Professor, a gente fez um repasso aí sobre os projetos, o passado, o presente e de cara o futuro. O que deixou essa conferência? Quais são as oportunidades que você consegue ver no horizonte? Muito boa pergunta. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, vale destacar que se você ainda não escolheu a sua área de pesquisa, IA na educação está cada vez mais quente. Né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, atualmente tem um edital do Itaú, Sim. né, para trabalhar com IA na educação, que está aberto aí até o fim do mês. Né? Talvez para quem estiver assistindo seja tarde já, porque já está perto. Mas só para um banco como o Itaú, né, que tem a Fundação Itaú Social, e eles estão investindo em IA na educação. Sim. Vai ter a Fundação Lemon, que é uma fundação do terceiro setor. Eles estão articulando com várias instituições para abrir um edital para pessoas que querem trabalhar e desenvolver soluções de IA na educação. Né? Sem falar o próprio MEC, enfim. Então, é uma área que tem ganhado uma atração boa, né? Com vários stakeholders de diferentes perspectivas investindo cada vez mais. Sim. E aí eu acho que tem algumas vertentes. Né? Vale até destacar uma coisa, que é um conjunto de universidades, né, capitaneada pelo professor Geber Ramalho, no Centro de Informática, foi contemplado com um edital para se criar um centro de... A FAPESP tem esse edital que cria centros de IA temáticos. E aí o professor Geber, com outras universidades parceiras, ganhou para criar um centro de IA para educação, que vai começar aqui em Recife, né, nesse segundo semestre. E o nosso parceiro da indústria é o Senai. Perfeito. Né? Então, a gente vai estar trabalhando ali com todos os dados do Senai, a gente vai estar trabalhando em desenvolver soluções para o Senai, que já é um outro contexto, que é o ensino técnico, né? Técnico-tecnológico, que é o principal do Senai. Mas aí, voltando agora para a sua pergunta, né? Fiz aí um contexto geral. Em relação a IA na educação, eu vejo que existem três caminhos futuros. Partindo do pressuposto que se você criar um assistente virtual para ajudar um aluno já é realidade, não é mais futuro, porque Verdade. hoje já existem vários assistentes, né? Sim. Então eu vejo simulações onde você pega vários agentes ali de mini LLMs que eles podem assumir papéis diferentes e botar você num cenário real. Então, por exemplo, se você está treinando um médico, você pode colocar o aluno numa situação em que tem um enfermeiro, tem um paciente, o médico toma a decisão e esses agentes de forma autônomas vão reagindo àquela decisão. Já existem sistemas que fazem isso de alguma forma, mas eles normalmente são restritos. Né? Quando você parte para um LLM da forma que hoje nós conseguimos utilizar, essas simulações ficam mais sofisticadas. Né? Então, eu acho que esse ambiente com vários LLMs interagindo seria um caminho, né? Porque ter um só interagindo com o aluno já é realidade, Sim. não é futuro mais. O segundo ponto, né, que eu acho que a gente deveria estar olhando é isso, a gente está sempre
olhando para a técnica de computação. Então, quando você está usando um LLM, um Large Language Model, você está criando uma solução geral, né? Que, por exemplo, o ChatGPT responde a qualquer tipo de pergunta. Sim. Que o custo dela é altíssimo. Não estou falando custo monetário, estou falando custo de você treinar um modelo, de você... o custo que às vezes tem impactos ambientais e, enfim, vários outros custos que seria assunto para outro podcast. Mas tem um custo alto que às vezes você não precisa. É aquela coisa, né? Você vai matar uma mosca com uma bala de canhão. Bala de canhão. Então, às vezes você não precisa. Então, quando você consegue reduzir esses custos, aí você às vezes consegue atingir aquela população que a gente quer atingir. Então, por exemplo, a gente está começando a fazer estudos de como usar modelos de linguagem, não necessariamente largos, né? Então, não o large, tirar o large, mas que aquele modelo funcione de forma efetiva dentro do celular para um contexto específico. E aí a gente corta a necessidade de precisar de acessar a internet. Sim, Perfeito. perfeito. Que tem lá. Então, eu acho que o segundo caminho é esse. Como é que a gente consegue encapsular e levar essas aplicações de IA a quem está lá no interior, que não tem os recursos que a gente tem. Digamos, agentes especializados segundo o contexto, né? Isso, naquele contexto, naquela disciplina, mas que consiga ser tão eficiente quanto um chat GPT, mas que é focado. E aí você consegue reduzir. E o terceiro ponto, que eu acho que tem mais a ver que é mais geral de IA, que são essas questões de éticas, questões de aplicação realmente. Então, só para você ter ideia, alguns casos aí que ficaram famosos, mas tinha lá nos Estados Unidos, um dos critérios que a universidade é avaliada é se o aluno consegue um emprego depois da universidade. Tá? Isso é um critério para a universidade ser ranqueada bem. E aí tinha universidades usando o modelo de IA para predizer se o aluno ia ter um emprego e rejeitando o aluno que não tinha chance, ou que tinha pouca chance. Ou seja, ele tirava a oportunidade do aluno fazer a universidade e melhorar e correr atrás, porque a chance daquele aluno, de acordo com a IA, ganhar um emprego era baixa. Então você inverte, né, o objetivo. Você está fazendo uma coisa para ajudar e você inverte. Então, eu acho que essas questões éticas, essas questões de aplicações, essas questões de viés, são coisas que ainda vão ser muito tratadas agora no futuro da educação e na educação. Professor, muito obrigado. Foi uma aula aqui, novamente. Mas se você tiver umas últimas palavras para o pessoal que está tentando iniciar sua carreira em ciência de dados, inteligência artificial, basicamente para esse pessoal que assiste a nossa audiência, por favor. Não, eu só queria dizer para vocês que cada vez mais nós precisamos ser um profissional mais completo. Né? Então, se você focar única e exclusivamente na técnica, tem muita gente fazendo isso. Sim. E cada vez o acesso a implementações desses modelos novos está sendo facilitado. Sim. Então, por exemplo, a minha esposa ela é da área da administração e hoje ela trabalha com ciência de dados. Né? Claro, teve que se esforçar, mas ela fez a transição. E eu conheço várias pessoas. Eu já dei aula em cursos de ciência de dados mais básicos, eu já dei aula para dentista, para jornalista, para sociólogo. Então, a gente precisa entender o problema que a gente está resolvendo e não apenas a técnica. Sim. Quem focar apenas na técnica, em breve, talvez a IA venha aí forte para substituir algumas etapas. Isso. Mas aquele profissional que entra numa empresa, eu sei que às vezes você muda de uma empresa para outra, mas a partir do momento que você sabe o domínio daquela empresa, precisa entender um pouquinho mais dos insights que são relevantes de fato para aquele domínio. E aí quem conseguir unir de alguma forma os insights de domínio com a capacidade técnica, vai ter esse diferencial para conseguir se posicionar melhor no mercado. Perfeito, professor. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Ainda mais vindo de ter organizado essa conferência, passar por aqui. Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço e fica aí à disposição para a gente conversar mais no futuro. Muito obrigado, professor. E agora com vocês, querida audiência.
Por favor, continuem assistindo, continuem nos seguindo, continuem curtindo e, acima de tudo, continuem deixando seus comentários, porque nós queremos saber o que vocês estão achando sobre esses episódios. Porque, acima de tudo, a sua opinião importa. Muito obrigado.